capítulo 1, História, página 28, tá? Conquistas e retrocessos da cidadania brasileira. Urbano estava muito empolgado em realizar a pesquisa que a professora Nádia pediu sobre movimentos sociais que ocorrem na atualidade. Além dos movimentos sociais apresentados na página anterior, movimento pela reforma agrária, movimento dos indígenas pela preservação das suas terras e movimento por moradia digna, há algum outro que você conhece? Se sim, qual é o objetivo desse movimento? Então, vocês vão ver, pesquisar, se tem algum outro movimento que vocês conhecem. Tem o movimento estudantil, tem vários outros movimentos. Então, vê algum e coloque para nós aí. Constituições e direitos sociais. Urbano, você está há um bom tempo nesse computador. O que você está pesquisando? Sobre cidadania e os movimentos sociais. Você sabia que já passamos por momentos em que os cidadãos perderam muito de seus direitos, como os de manifestar? Não, fale mais sobre isso, pai. Fiquei curioso. O que é cidadania? Cidadania é um conjunto de deveres, né? De deveres e direitos dos cidadãos. O que você sabe que é ser um cidadão? Ser um cidadão é exercer, é praticar a cidadania, é fazer acontecer os direitos e deveres que nós temos na Constituição. Em nosso país, nós temos uma Constituição que garante o exercício da cidadania, dos direitos do cidadão. Por que essa garantia é importante? Porque é na Constituição que estão os nossos direitos. Direito à vida, direito de liberdade de expressões, vários outros direitos. Então, por isso, ela se torna importante. Rui, pai de Urbano, começou explicando ao filho sobre as garantias que a Constituição de um país dá aos seus cidadãos. Urbano lembrou que já havia estudado sobre o assunto, por isso decidiu mostrar ao pai o que sabia. Então, ele anotou o que lembrava. Cidadania refere-se ao conjunto dos direitos e deveres que um membro da sociedade deve exercer para o bem do coletivo. O cidadão é um integrante da sociedade que exerce todos os direitos e deveres estabelecidos em lei. E a Constituição é um conjunto de lei que rege um país. Ela é a mais importante de todas as leis. O pai de Urbano explicou que os cidadãos têm o dever de respeitar a Constituição. Ao mesmo tempo, devem ter garantidos os seus direitos políticos e sociais, como a possibilidade de participar de eleições ou expressar suas ideias sem ofender os outros. Urbano comentou com o pai que o Brasil já teve 7 constituições ao longo da sua história. A primeira foi elaborada em 1824, quando o país ainda era uma monarquia comandada por Dom Pedro I. Puxe pela sua memória e pinte a seguir os anos das constituições, das 6 constituições brasileiras posterior a 1824. Então, aí temos uma lista, né, cronológica de anos. Então, nós vamos pintar 6 onde houver Constituição. Eu não me lembro, eu não sei. Mas agora, a seguir, à frente, eu vou lendo e vocês vão perceber quais foram os anos. Rui explicou ao Urbano que, ao longo da história das constituições, a população brasileira foi aos poucos conquistando alguns direitos. Para mostrar essa evolução, ele organizou um quadro com as conquistas das primeiras constituições. Veja a seguir. Então, olha, a primeira foi em 1824. Tá? E depois nós já temos uma outra ao lado, que foi em 1891. Tá? Então, ó, na de 1824, ao cidadão era garantida a liberdade, a segurança individual, a liberdade de expressão e religiosa, apenas no âmbito doméstico, o direito à propriedade e a instituições primárias gratuitas. Em 1891, manteve isso tudo de 1804 e ampliou muitas garantias aos cidadãos brasileiros, como a liberdade ampla das práticas religiosas. Em 1824, somente os homens de 25 anos ou com renda mínima de 100 mil réis por ano podiam votar. Então, só podia votar homens de 25 anos ou mais com renda mínima de 100 mil réis. Em 1891, mudou-se um pouquinho. Somente homens alfabetizados com mais de 21 anos poderiam votar. Então, antes da primeira, era homens com 25 anos. Agora, aqui já passou com 21, mas tinha que ser alfabetizado. Mulheres analfabetas e soldados de baixa patente ainda não podiam votar.
Em 1824, os eleitores votavam em um grupo de pessoas e estas elegeriam o deputado. Então, ainda não era uma eleição direta. Votava num grupo de pessoas e essas pessoas elegiam. Agora, em 1891, os eleitores votaram diretamente para presidente e vice-presidente. Então, já houve mudanças, tá? E já temos duas datas de Constituição. Já temos a 1824, que foi a primeira, e já tivemos a de 1891, que foi a segunda. Essas constituições não contaram com a participação de representantes do povo. Isso quer dizer que a maioria da população foi excluída das decisões do país. Por que podemos dizer que as constituições de 1824 e 1891 não permitiam a participação popular? Porque lá falava que a maioria só votava quem era maior de 25 anos e que tivesse posses. Depois, só os maiores de 21 anos que fosse alfabetizado. Depois, o pai de Urbano mostrou algumas características da Constituição de 1934. Então, apareceu aí mais um ano, uma nova Constituição de 1934. Nessa Constituição, além das garantias cidadãs que já estavam estabelecidas nas duas Constituições anteriores, a nova Constituição estabeleceu diversos direitos aos trabalhadores, como férias e a proibição de diferenças salariais por causa de gênero e raça, e tornou obrigatório o direito à educação de todos. Todo cidadão, agora em 1934, na nova Constituição, todos os cidadãos maiores de 21 anos poderiam votar, com exceção dos analfabetos. E as mulheres garantiram o direito de voto e esse instrumento se tornou secreto. Apesar de ampliar os direitos do cidadão, essa Constituição logo foi substituída por outra e com ela veio um período de ditadura. Mas o que é ditadura? Você já ouviu falar na palavra ditadura? Sabe o que significa esse termo? Esse termo significa que os nossos direitos foram cortados, tá? E que quem mandava, quem liderava era um militar. Então, esse foi o período da ditadura. Nós obedecíamos ordem de um militar. A perda dos direitos e da democracia no Brasil. Rui comentou ao Urbano que, em certos momentos da história do Brasil, os direitos dos cidadãos foram seriamente afetados. Essa fase foram os períodos ditatoriais. Ditadura é quando o governo é exercido por uma pessoa ou um grupo autoritário não eleito que coloca suas vontades acima da vontade da democracia, não respeitando os direitos e deveres do cidadão. Então, o presidente, na época da ditadura, não dava o direito de se manifestar. Ele não respeitava os nossos direitos e deveres. Em 1937, durante o governo do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, o Congresso Nacional foi fechado e uma nova Constituição foi imposta, com a justificativa de que o presidente precisava proteger o país contra aqueles que queriam destruí-lo. Nessa fase, conhecida como Estado Novo, a liberdade de imprensa foi limitada. Houve censura aos meios de comunicação. Os organismos de apoio aos trabalhadores ficaram sob seu controle e houve perseguição aos opositores do governo. O Estado Novo chegou ao fim em outubro de 1945, depois de 2 anos de intensa pressão da sociedade para a retomada de direitos democráticos, como as eleições. Getúlio Vargas foi obrigado a deixar o cargo. Essa foi a única situação de ditadura na história do Brasil? Não. Houve um outro momento em que a ditadura fez parte do governo. Ela durou 21 anos e foi tão grave quanto a que acabamos de ver. Vou te contar. Rui contou que, de 1964 a 1985, o país esteve sob uma ditadura civil-militar.
Depois do golpe que tirou o então presidente João Goulart do governo, os militares assumiram o poder, com o apoio da população civil em abril de 1964. Ao longo desse período, foram impostas à população muitas restrições aos direitos constitucionais conquistados anteriormente, como o direito ao voto e a participação popular. Houve muita perseguição política a todos aqueles que se opunham ao governo militar. Politicamente, o período dessa ditadura foi marcado pela centralização do poder nas mãos do executivo, que exerceu grande controle sobre os demais poderes, o legislativo e o judiciário. Na economia, o governo incentivou os investimentos estrangeiros no país, estimulou as exportações e a ampliação do crédito ao consumidor. Desse modo, começaram longos 21 anos de uma ditadura, na qual, até 1985, 5 presidentes militares governaram o Brasil. Na Constituição elaborada em 1967, foram definidas algumas modificações em relação às leis anteriores. Então, agora é uma nova Constituição, no ano de 1967. Tá? Nessa Constituição, houve modificações, tá, em relação às leis anteriores. Suspenderam o direito de políticos. Então, suspenderam, tiraram. Pena de morte para quem cometesse crime contra a segurança nacional. O presidente, os governadores e os prefeitos seriam escolhidos de forma indireta e restrição ao direito à greve. Não podia mais fazer greve. Como você reagiria se descobrisse que os direitos que a Constituição lhe garantia houvessem sido retirados? Então, como você reage quando você sabe que você tem direito a uma coisa e de repente você não tem mais? Foram tirados esse direito. Qual é a sua reação? Pai, como era o ensino na ditadura militar? Era muito diferente do ensino de agora, Urbano. O ensino no período da ditadura militar, além dos meios de comunicação, a escola também sofreu muita censura durante a ditadura militar. Muitos professores, alunos e funcionários escolares foram calados e perseguidos pelo governo. Foi uma época de muita disciplina, pois a escola impunha às crianças e aos jovens um padrão de comportamento rígido e regrado, tendo como objetivo ensinar a disciplina, a moral e a obediência, sem considerar as ideias e a liberdade de expressão de alunos e professores. Então, alunos e professores tinham que apenas obedecer, não podiam expressar suas ideias. Além disso, participar das comemorações das datas cívicas, como o 7 de setembro, assim como cantar o hino nacional antes do início das aulas, tornaram-se práticas obrigatórias. Vários educadores que buscavam uma escola democrática e livre foram perseguidos e presos no regime militar. Nessa época, os alunos não tinham liberdade para expressar sua opinião sobre qualquer assunto. Atualmente, nas escolas, os alunos têm liberdade para expressar suas ideias. Vocês acham que agora, na nossa escola atualmente, vocês têm a liberdade de expressar as suas ideias? Tá? Dê exemplo de algum assunto que você discute na sala de aula com seus professores. Você considera as discussões importantes? Quando a gente debate, discute um assunto em sala de aula, vocês acham que isso é importante? Por quê? Então, respondam aí. Algumas práticas obrigatórias na escola no período da ditadura, como, por exemplo, participar do desfile, cantar o hino nacional todos os dias, fazem parte da rotina da escola de hoje. Hoje, nós cantamos o hino na escola todo dia, a gente participa de desfiles. Ah, então, você considera essas ações que tinham e agora não tem mais importantes? Por quê? Na sua opinião, para uma boa aprendizagem, é importante haver liberdade de expressão, tanto para o professor quanto para o aluno? Explique a sua resposta. Vocês acham que é importante? Ah, então, até a próxima aula, pessoal.